este é o Correspondente Médico. A gente lembra que você também pode participar sempre usando a hashtag Correspondente Médico. Nosso primeiro tema é sobre o surfista Gabriel Medina, que está fora da primeira etapa da Liga Mundial de Surf, que começa nesse sábado no Havaí. A decisão foi do próprio atleta. Ele publicou nas redes sociais que precisou abrir mão do campeonato, no qual já foi campeão 3 vezes, para cuidar da saúde. Medina disse que precisa lidar com questões emocionais e que também está com uma leve lesão no quadril desde o fim do ano passado. O surfista destacou ainda que saúde mental é muito importante e que precisa estar 100% mentalmente para voltar a competir. Doutor Fernando Gomes, bom dia para você. Como que é possível identificar problemas ou uma fragilidade na saúde mental, como o Gabriel Medina identificou? A gente sabe, Muriel, que sempre que existe, na verdade, um prejuízo para a execução das nossas atividades diárias, quer sejam elas complexas ou não, a gente pode imaginar que exista um problema em potencial no nosso desempenho intelectual e emocional. E aqui eu estou falando da saúde mental propriamente dita. Cada um acaba, na verdade, sabendo, né, onde a fivela aperta, onde você consegue ter um desempenho melhor ou pior. Mas mais do que nunca, no momento atual em que a neurociência aplicada ao comportamento já trouxe tantas informações e tantos dados importantes, é fundamental o reconhecimento da necessidade de uma boa saúde mental para que você possa viver bem, para que você possa desfrutar da sua vida com prazer e principalmente ter performance no que você faz. Doutor, como que os problemas psicológicos podem afetar diretamente o desempenho de um atleta, por exemplo? Como que a mente pode atrapalhar o desempenho físico? Existem diversos tipos de inteligência que envolvem uma aptidão física. Então, uma delas acaba sendo a inteligência corporal sinestésica, que é a habilidade que a gente tem de orquestrar de uma maneira organizada o movimento do corpo físico no espaço e, com isso, desempenhar uma determinada tarefa. Isso funciona para você dançar, para você jogar futebol ou então para praticar um esporte radical como o surf, por exemplo. Mas não apenas esse tipo de inteligência é importante no desempenho e na alta performance do próprio atleta. A inteligência emocional, que é aquela que foi descrita por Daniel Goleman, que implica em você conseguir gerenciar, às vezes, um desconforto para depois, lá na frente, você ter o bem-estar. Se ela não estiver funcionando bem, muitas vezes o desempenho do atleta acaba sendo não satisfatório ou aquém das possibilidades que ele mesmo sabe que pode atingir. Doutor, durante as Olimpíadas, outra atleta, Simone Biles, ela também se afastou do campeonato alegando problemas psicológicos. Isso pode ser um reflexo da pressão que eles sofrem nesses eventos? Gabriel Medina, um dos melhores do mundo, Simone Biles também. É uma pressão constante em cima deles? Pode ter alguma relação com esse problema na saúde mental? Existe uma relação e quando a gente olha, Muriel, o esporte como uma atividade profissional, aqui a gente não está falando de atividade física, que é simplesmente mexer o corpo, exercício físico, que é alguma coisa mais organizada, desenvolvido por um educador físico, a gente está falando de trabalho, né, de desempenho, de performance, de competição e de resultado. Então, assim, existe até mesmo uma fragilidade nesse tipo de profissão especificamente, por questão dos campeonatos e da necessidade de um treino muito exaustivo, do próprio burnout. Então, o burnout não acontece só com profissionais que trabalham, por exemplo, entre 4 paredes, com jornalistas, com médicos, com policiais, com professores e assim sucessivamente. Os próprios atletas, eles estão constantemente expostos a desafios e barreiras que precisam ser vencidas. E quando, na verdade, existe uma confusão, entre aspas, entre o desempenho da própria pessoa e o seu valor como indivíduo e a sua autoestima, a gente, na verdade, acende aí um alerta vermelho, prestando atenção de que um problema de saúde pode estar acontecendo e pela frente, na verdade, você vai precisar mudar o seu estilo de vida, fazer adaptações, muitas vezes iniciar uma terapia com medicamentos ou com psicoterapia para conseguir, na verdade, ter a sua vida de volta para o normal. Esse ponto é muito interessante que você fala, porque a gente geralmente liga exercícios físicos, a gente faz uma relação com diminuição de ansiedade, redução de uma depressão, por exemplo, de um quadro de depressão. Nesse caso específico desses atletas, não é o caso, né? A ansiedade, a depressão, por exemplo, podem até aumentar quando eles estão surfando ou então praticando as atividades que eles costumam fazer de forma profissional, é isso? Sim, porque você não está simplesmente desfrutando do prazer de se movimentar no espaço e conseguir, na verdade, orquestrar o seu corpo para conseguir um determinado resultado, né? Não é como andar de bicicleta, correr num parque ou simplesmente jogar bola na praia. Existe um compromisso com o resultado.
E o próprio corpo e a mente do caso do indivíduo é preparado para que tenha uma performance diferente do normal. E junto com ele, num campeonato, muitas outras pessoas estão no mesmo caminho. Então, assim, a briga, entre aspas, por conseguir um bom lugar, para chegar no primeiro lugar, muitas vezes é muito acirrada. E atrás disso existe uma pressão muito grande, que é lógico, se o indivíduo estiver bem do ponto de vista mental e emocional, sem problemas e com muito significado e apaixonado pelo que está fazendo, tudo faz muito sentido e a performance acaba sendo muito maior. Agora, se além disso existem problemas ocultos, questões emocionais, questões afetivas, questões até mesmo de cunho cognitivo, que precisam ser resolvidas antes desse desempenho poder florescer, a pessoa tem ciência de que ela não está no melhor dela e que provavelmente não vai conseguir garantir uma boa colocação. Doutor, como que essas pessoas podem controlar o nervosismo, a ansiedade nesses momentos importantes, por exemplo, de competição, em momentos que se esperam muito delas? Existe toda uma questão de um preparo psicológico, né? A psicologia do esporte por trás. Existem diversos truques e formas de você lidar com a mente, né? O cérebro responde ao seu desejo e à forma que foi tratada. Desde técnicas como, por exemplo, auto-hipnose, até um relaxamento que pode existir por trás, envolvendo yoga, envolvendo meditação e outras práticas que fazem com que o indivíduo, no momento-chave, ele não seja o seu próprio autossabotador. O grande detalhe de entender a necessidade de você ter uma saúde mental boa, acaba sendo você perceber que vai ser muito difícil naquele momento chave ou crucial que faz a diferença, você conseguir garantir um ótimo resultado. A gente vai agora para o próximo assunto, porque a gente recebe muitas perguntas nas redes sociais sobre vacinação de crianças contra a Covid-19. A gente lembra, claro, que você sempre pode participar usando a hashtag correspondente médico. Vamos então ver essa pergunta que chegou para a gente. Ela é do Edmar Lemes e ele lembra que, como a Coronavac, algumas vacinas foram aprovadas pela Anvisa para o uso emergencial. E aí ele pergunta, não é temerário aplicar vacinas que não têm registro definitivo, doutor? Bom, essa pergunta do Gilmar é excelente e eu tenho certeza que vai responder a dúvida de muitas pessoas. Tudo é uma questão de nomenclatura. Quando você fala uso emergencial e uso definitivo, tendo por trás, na verdade, Anvisa e órgãos que são reguladores da qualidade do que vai ser aplicado nos indivíduos. É lógico que qualquer vacina que a gente está falando aqui, elas passaram pelos critérios científicos de desenvolvimento e aprovação. Então, fase 1, 2, 3 de pesquisa, com certeza. A grande discussão é que existem critérios, avaliação, inclusive em termos de fabricação, de distribuição e assim sucessivamente, para você dar um caráter definitivo de aprovação. E que muitas vezes vai levar um tempo muito maior do que o necessário para a situação, como, por exemplo, vacinar as pessoas durante uma pandemia. Então, não é motivo de preocupação. É lógico que quando você dá ali o caráter emergencial, você pode, na verdade, imaginar que existe uma certa dose de incerteza que é tolerável e segura para toda a população. Esse é o ponto que eu quero chegar. Então, a gente pode garantir, a partir da aprovação da Anvisa, do uso emergencial, de que essa vacina realmente é segura, doutor? Sim, o que acaba acontecendo, Muriel, é que essa nomenclatura uso emergencial é uma questão de tempo. Com o decorrer do tempo, preenchendo todos os critérios, tendo em vista, inclusive, que essa vacina já foi aplicada em outros países, em outras pessoas, ou seja, a gente não está falando de fazer experimento aqui, a gente está falando da aplicação de uso prático na população. Já dá, na verdade, para a gente a segurança, mas é lógico que o órgão regulador tem normas, critérios e denominação para a aplicação de cada uma delas. Perfeito. Então, só para a gente deixar claro, não é um experimento e sim é uso emergencial, são coisas completamente diferentes. Agora, doutor, o que é necessário para o uso definitivo das vacinas? Qual que é o processo? Então, existem critérios que precisam ser avaliados, desde, obviamente, todo a sua construção do conhecimento científico a ser adequada, assim como é checado como esse produto é fabricado, como ele é acondicionado, como ele é distribuído, a eficácia, na verdade, na população, e aqui a gente fala depois da própria fase 4, para você garantir que isso pode ser registrado de uma forma definitiva e aplicada na população. É uma questão de preencher protocolos, de avaliação por profissionais, até, na verdade, ter a chancela e o carimbo de uso definitivo. Então, ao longo do tempo, todas elas que são usadas aqui no Brasil, as vacinas, elas devem ter o uso definitivo realmente confirmado. Esse é o caminho natural.
Então, vamos entender do ponto de vista da ciência. Eu tenho fase 1, 2, 3 de avaliação de uma vacina, até que chega na fase 4, isso acontece no mundo todo, que é quando você aplica na população. Essa aplicação já definitiva, do ponto de vista clínico, ela vai trazer informações científicas também. E quando todo esse processo de conhecimento é armazenado, organizado, compilado e avaliado, ele caminha para a utilização de uma forma definitiva. E essa nomenclatura então muda. Então, Muriel, sim, a resposta para a sua pergunta é sim. No decorrer do tempo, todas as vacinas terão seu uso definitivo aprovado. E essas fases 1, 2, 3 já garantem também a eficácia, a segurança, já é um processo que é normal, né, doutor? Sim, é um processo já estabelecido para a ciência. Primeiro, mostrando que ela é segura na fase 1, mostrando na fase 2 de que fato ela funciona do ponto de vista biológico e na fase 3 de que ela tem a sua eficácia. E aí a gente tem os números de quanto que ela funciona, quanto não funciona, qual que é a taxa, na verdade, de sucesso para a sua aplicação. Perfeito. Agora a gente vai para o próximo tema para falar sobre o aumento dos novos casos de Covid-19 e da gripe, que tem afetado diretamente o número dos doadores de sangue. Consequentemente, o estoque de bolsas nos principais bancos de sangue do país tem caído muito em algumas regiões, como São Paulo e o Distrito Federal, por exemplo. A queda chega a 50% e isso acontece porque as doenças impedem as pessoas de doarem sangue por determinado período. Doutor, quanto tempo que uma pessoa precisa esperar, então, para doar sangue depois de infectada por um vírus, da gripe ou por Covid-19? E por que a pessoa precisa esperar? Quais seriam os riscos? Depois que a infecção ela vai embora e a pessoa está estável, você pode imaginar, de 2 semanas a um mês, acaba sendo um tempo seguro para que a pessoa possa fazer uma doação. Então, existe uma preocupação, principalmente com a pessoa que doa, porque é necessário, um dos critérios, que ela esteja bem de saúde. O sangue é um tecido, ele pode ser classificado até mesmo como um órgão extremamente fundamental para a manutenção da nossa saúde. E mesmo que seja uma retirada pequena, isso pode impactar na qualidade da saúde. E também, na verdade, colocar em xeque, de alguma forma, a garantia do sucesso da sua doação. Portanto, existe essa orientação. E quem não teve doenças, não teve a doença da gripe, não teve nem Covid, mas tomou vacinas recentemente, por exemplo, a vacina da influenza ou a vacina da Covid-19, precisa esperar algum tempo antes de doar sangue? Em via de regra, existe a orientação de se esperar pelo menos uma semana depois que você toma uma dose de uma vacina. A Coronavac, esse tempo pode ser um pouquinho menor, cerca de 2 dias. Mas então existem orientações específicas. Por mais que você tenha muito amor, empatia e vontade de ajudar o próximo, para você fazer uma doação, você precisa estar bem. E esses números, em termos de dias depois da vacinação, precisam ser respeitados. Vamos falar aqui e relembrar quantas pessoas uma doação de sangue pode salvar. 4 a 10 pessoas, Muriel, por uma doação que você faça. Isso porque você pode doar sangue total, você pode doar hemácia, você pode usar plaqueta. Não que você venha escolher isso, depois o banco de sangue acaba direcionando fatores de coagulação, crioprecipitado, plasma e assim sucessivamente. Então, a doação de sangue acaba sendo algo que tem uma aplicação prática muito grande para salvar vidas. Você pode imaginar muitas cirurgias de grande porte, a neurocirurgia, por exemplo, que eu faço, sempre a gente acaba utilizando sangue. Se você não tem sangue, você não pode colocar um paciente na mesa. Então, aqui a gente está, na verdade, num papel de explicar para as pessoas que existem cuidados relacionados com a doação nessa época, mas principalmente chamando a população para ficar atenta e doar sangue, porque acaba sendo uma forma de doar amor e favorecer a vida de quem necessita. Sem dúvida. E doar sangue é muito rápido, né, doutor? Não demora muito tempo. É muito rápido. Isso você, em 1 hora e meia, você consegue resolver essa situação. Existem protocolos e está tudo muito organizado nos bancos de sangue, com segurança. Então, ninguém precisa ficar preocupado que vai fazer uma doação e vai poder pegar Covid-19, gripe, algum problema assim. Não, tudo muito organizado para que tenha segurança para quem vai doar e para quem vai receber o sangue depois. Vamos relembrar então, doutor, quais são os requisitos para ser doador de sangue aqui no Brasil? Bom, vamos lá. A gente pode mostrar aqui no telão, existem algumas orientações básicas e isso aqui você pode levar para você mesmo e para as pessoas que você convive e gosta. Primeiro, ter entre 16 e 69 anos. Pesar no mínimo 50 quilos, isso aqui por uma questão de segurança, na verdade, do volume que você acaba doando. Levar um documento com foto e principalmente, estar saudável, alimentado e descansado. A gente tem que entender que para o organismo funciona como um pequeno sangramento controlado. Mas, na verdade, essa doação desse tecido depois vai ser processada e isso vai oferecer a possibilidade de vida para muitas pessoas.
que você preenche os requisitos, por favor, vá doar sangue, porque os bancos de sangue estão precisando. Doutor, agora a gente vai para o próximo tema. A gente precisa falar que o Brasil, o nosso país, é o país com maior incidência de raios no mundo. E uma nova pesquisa do Grupo de Eletricidade Atmosférica ligado ao INPE projeta que a média de descargas elétricas aqui no Brasil deve aumentar ainda mais nas próximas décadas, passando de 77 milhões por ano para 100 milhões por ano. Os especialistas acreditam que as mudanças climáticas influenciam nesse cenário. E por que a gente está falando disso aqui no Correspondente Médico? Porque esses raios também oferecem perigo se entram em contato com, por exemplo, uma pessoa. Por ano, o Brasil tem uma média de 110 mortes por raios. Doutor, eu confesso que eu morro de medo de raios. A primeira orientação para quem está em casa, então, como que a pessoa pode se proteger de um raio durante uma tempestade, se ela está em casa? Coisa básica é não estar em contato com nenhum aparelho elétrico, eletrônico ligado na tomada, principalmente. Essa acaba sendo uma orientação geral e muito específica. Pessoas ainda cometem o engano de, por exemplo, o celular acabou a sua bateria, liga na tomada e vai ter o hábito de falar. Não, nem isso, nem outros eletroeletrônicos ligados nesse momento, porque pode existir a casa ser atingida por um raio, transmitir toda essa energia e a pessoa pode ter um choque elétrico fatal. Tem relação com água, banho, alguma coisa assim, ou não necessariamente? Pode existir, mas quando a gente fala banho, principalmente o banho de mar, né? É comum nessa época as pessoas estarem na praia, estarem se divertindo, e enfim, é muito importante. Começou a fechar o tempo, aparecer as nuvens, não vai esperar o primeiro raio, sair da água do mar. Então, banho de mar principalmente, ou lugares onde seja aberto. Não adianta procurar simplesmente abrigo embaixo de uma árvore, que acaba, na verdade, sendo até um ponto de impacto importante que pode acontecer a descarga de um raio elétrico, ou então embaixo do guarda-sol, ou veículos sem capota, né? O mais interessante é a pessoa ir para um lugar coberto, se proteger, evitar lugares altos e, na verdade, esperar a tempestade passar. O número não é pequeno, né? 110 mortes por ano são mortes que poderiam ser evitadas se alguns cuidados tivessem sido levados em consideração. Como socorrer, doutor, alguém atingido por um raio? O que a pessoa pode fazer para tentar salvar essa pessoa que foi atingida? Bom, Muriel, de imediato verificar se a pessoa está em condição de responder uma chamada, se é necessário estabelecer ali rapidamente um protocolo de reanimação cardiopulmonar e chamar ajuda, tanto o SAMU como o Corpo de Bombeiro principalmente. As lesões, elas podem ser leves, moderadas ou graves e muitas vezes a gente precisa manter a pessoa viva até que o socorro venha e esse indivíduo seja encaminhado para um pronto-socorro. Como que os choques elétricos, eles agem no corpo de uma pessoa? A pessoa pode ser atingida e depois transmitir essa carga, essa descarga elétrica para alguém ou para um animal, por exemplo? Muriel, se a pessoa estiver perto em contato com a outra pessoa, sim, e ela pode ter uma lesão direta por um raio, ou seja, realmente um raio tocar o corpo físico, ou estar muito próximo. Por exemplo, um raio caiu na calçada e a pessoa está próxima, e com isso também sofreu os danos relacionados com essa descarga de energia muito grande. E quais são os tipos de lesões que um raio pode provocar no corpo humano, doutor? Bom, vamos lá. Um raio acaba sendo um disparo que tem energia elétrica, na verdade, muito condensada. Pode levar à alteração do ritmo elétrico do coração e provocar, então, arritmia, ou então lesões mais graves, como uma porta de entrada e uma porta de saída. Por exemplo, o raio atingir o ombro e, de repente, ter como porta de saída o próprio pé do indivíduo. E durante esse processo, onde o próprio corpo funciona como um fio condutor, os tecidos são extremamente lesados. E a gente pode ter uma complicação um pouquinho mais para frente, né, que a gente chama de rabdomiólise. O que acontece? A musculatura ela é praticamente liquefeita e existe, na verdade, a liberação de diversas substâncias que vão impactar depois no funcionamento do rim, podendo provocar, inclusive, uma insuficiência renal aguda. Então, pode existir a morte imediata ou então o indivíduo pode chegar no pronto-socorro e necessitar de um tratamento realmente complexo, multidisciplinar, tanto para tratar as lesões provocadas diretamente como indiretamente pelo raio. Então, para não passar por isso, né, doutor, vamos recapitular. Fique longe de água, por exemplo, água do mar, árvores também e até aparelhos eletrônicos conectados a tomadas, é isso? Exato. E principalmente se você estiver num lugar aberto, lugar alto ou mesmo na praia, começou a fechar o tempo, momento de se recolher, vamos ficar espertos. Se você estiver num lugar protegido, dentro de casa, edifícios onde tenha para-raio, a segurança é muito maior e vamos, obviamente, fugir dessa estatística. Doutor, muito obrigada pela participação. Obrigado a você, Muriel. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.